Parte 6. Descubra o porquê. Capítulo 13. As origens de um porquê. Começou no norte da Califórnia, na época da Guerra do Vietnã, quando ideais anti-governo e o desdém por grandes centros de poder corriam desenfreados. Os jovens enxergavam no poder do governo e das corporações o inimigo, não por ser grande, mas porque esmagava o espírito individual. Eles imaginavam um mundo no qual o indivíduo tivesse voz. Imaginavam um tempo em que um indivíduo pudesse enfrentar com sucesso um poder dominante, antigos conceitos e pensamentos do status quo, e desafiá-los com sucesso, até redirecioná-los. Eles andavam com hippies e compartilhavam com eles algumas crenças, mas viam um caminho diferente para mudar o mundo, que não exigia protestos, nem envolvimento com nada que fosse ilegal. Steve Wozniak e Steve Jobs atingiram a maioridade nessa época. Não era só o espírito revolucionário que corria solto no norte da Califórnia. Era também o tempo e o lugar da revolução computacional. E eles viram nessa tecnologia a oportunidade de dar início à própria revolução. A Apple deu ao indivíduo o poder de fazer as mesmas coisas que qualquer companhia, relata Wozniak. Pela primeira vez, uma pessoa podia assumir uma corporação simplesmente porque tinha a capacidade de usar a tecnologia. Wozniak concebeu a engenharia do Apple I e depois a do Apple II para que fosse simples o bastante para as pessoas terem nas mãos as rédeas do poder da tecnologia. Jobs soube como vender isso. E assim nasceu a Apple Computer, uma companhia com um propósito: dar ao indivíduo a capacidade de enfrentar o poder estabelecido. Empoderar os sonhadores e idealistas para desafiarem o status quo e terem sucesso. Mas sua causa, seu porquê, começou muito antes de a Apple ter nascido. Em 1971, trabalhando no quarto de Wozniak, na UC Berkeley, os dois Steves fizeram uma coisa que chamaram de Blue Box, caixa azul. Seu pequeno dispositivo hackeava o sistema de telefonia, de modo que a taxa por ligações de longa distância não era cobrada na conta telefônica. Os computadores da Apple ainda não existiam, mas Jobs e Woz já estavam desafiando o poder do grande irmão, no caso a Mabel, American Telephone and Telegraph, companhia que tinha o monopólio do serviço de telefonia. Tecnicamente, o que o Blue Box fazia era ilegal. E como não queriam desafiar o poder transgredindo a lei, Jobs e Woz nunca usaram o dispositivo para valer. Mas gostaram da ideia de dar a outros indivíduos a capacidade de não jogar segundo as regras das forças de monopólio, tema que se repetiria muito mais vezes no futuro da Apple. Em 1º de abril de 1976, eles repetiram esse modelo. O alvo foram os gigantes da indústria de computação, em particular o Big Blue, o grande computador da IBM. Antes da Apple, computação ainda significava usar um cartão perfurado para dar instruções a um enorme mainframe oculto em algum centro de computação. A IBM direcionava sua tecnologia às corporações e não visava transformá-la em uma ferramenta para que indivíduos desafiassem as corporações, como pretendia a Apple. Com clareza de propósito e incrível disciplina, o sucesso da Apple Computer parecia seguir à risca a lei da difusão da inovação. Em seu primeiro ano no negócio, a companhia vendeu computadores no valor de $1 milhão àqueles que acreditaram no que ela acreditava. No segundo ano, venderam $10 milhões. No terceiro ano, já eram uma companhia de $100 milhões e chegaram ao $1 bilhão em apenas 6 anos. Em 1984, já um nome conhecido, a Apple lançou o Macintosh com seu famoso comercial 1984, transmitido durante o Super Bowl, a partida decisiva do campeonato de futebol americano da NFL. Dirigido por Ridley Scott, famoso diretor de clássicos cultos como Blade Runner, o Caçador de Androides, o comercial também mudou o rumo do mundo da publicidade. Foi o primeiro comercial do Super Bowl e inaugurou a tradição anual dos grandes investimentos em anúncios cinematográficos exibidos no intervalo do Super Bowl. Com o Macintosh, a Apple mais uma vez mudou a tradição de como as coisas eram feitas. Desafiou o padrão do DOS da Microsoft,
sistema operacional padrão usado pela maioria dos computadores pessoais na época. O Macintosh foi o primeiro computador no mercado de massa a usar uma interface gráfica e um mouse, permitindo às pessoas simplesmente apontar e clicar, em vez de digitar um código. Por ironia, foi a Microsoft que levou o conceito da Apple até as massas com o Windows, a versão de Gates para a interface gráfica ao usuário. A capacidade da Apple de desencadear revoluções e a da Microsoft de levar ideias ao mercado de massa ilustram com perfeição o porquê de cada companhia e de seus respectivos fundadores. O de Jobs sempre esteve relacionado a desafios, e o de Gates sempre foi uma questão de chegar à maioria das pessoas. A Apple continuaria desafiando com outros produtos que seguiram o mesmo padrão. Outros exemplos incluem o iPod e, em particular, o iTunes. Com essas tecnologias, a Apple desafiou o modelo de negócios já estabelecido da indústria fonográfica. Um setor que estava tão preocupado em tentar proteger sua propriedade intelectual e seu modelo de negócios ultrapassado, que ficou ocupado processando adolescentes de 13 anos que pirateavam músicas, enquanto a Apple redefinia o mercado de música online. O modelo se repetiu quando a Apple lançou o iPhone. O status quo ditava que as operadoras do serviço de telefonia celular, e não os fabricantes de aparelhos, decidiam quais seriam os recursos e as capacidades dos telefones. T-Mobile, Verizon Wireless e Sprint, por exemplo, diziam a Motorola, LG e Nokia o que fazer. A Apple mudou tudo quando anunciou que, com o iPhone, seria ela que diria às operadoras o que o telefone iria fazer. Ironicamente, a companhia que a Apple tinha desafiado com sua Blue Box décadas atrás, desta vez exibiu o comportamento clássico de um adotante inicial. A AT&T foi a única a concordar com esse novo modelo, e assim uma nova revolução foi iniciada. A atitude entusiasmada da Apple em relação à inovação tem origem em seu porquê. Os setores que se apegam ao legado de seus modelos de negócio deveriam ser advertidos. Você poderia ser o próximo. Se a Apple se mantiver coerente com seu porquê, as indústrias da televisão e do cinema provavelmente serão as próximas. A aptidão da Apple para fazer o que faz não tem nada a ver com expertise no setor. Todas as companhias de computadores e de tecnologia têm amplo acesso a talentos e recursos, sendo igualmente qualificadas para produzir todos os produtos que a Apple produz. Tem a ver com o propósito, a causa ou a crença que começou muitos anos atrás com um par de idealistas em Cupertino, na Califórnia. Eu quero colocar uma marca no universo. Era como Steve Jobs expressava isso. É exatamente o que a Apple faz nos setores em que compete. A Apple nasceu do porquê de seus fundadores. Não há diferença entre um e outro. A Apple é apenas um dos oquês do porquê de Jobs e de Woz. As personalidades de Jobs e da Apple são exatamente as mesmas. Na verdade, as personalidades de todos que se sentem profundamente atraídos pela Apple são semelhantes. Não há diferença entre um consumidor e um funcionário da Apple. Um acredita no porquê da companhia e opta por trabalhar para ela. O outro acredita no porquê da companhia e opta por comprar seus produtos. A diferença está apenas no comportamento. Isso também vale para os acionistas fiéis. O que eles compram é diferente, mas o motivo pelo qual compram e se mantêm fiéis é o mesmo. Os produtos da companhia tornam-se símbolos de suas próprias identidades. Os aficionados de fora da companhia são considerados parte da seita da Apple. Os aficionados de dentro da companhia são considerados parte da seita de Steve. Seus símbolos são diferentes, mas sua devoção à causa é a mesma. O fato de usarmos a palavra seita indica que podemos reconhecer a existência de uma fé profunda, algo irracional compartilhado por todos os que acreditam. E estaríamos com a razão. Jobs, sua companhia, seus funcionários e seus clientes fiéis estão lá para pressionar as fronteiras. Todos gostam de uma boa revolução. Nota da editora. Steve Jobs faleceu em outubro de 2011, portanto depois que este livro foi escrito. O simples fato de o porquê da Apple ser tão claro
não significa que todos sejam atraídos por ele. Algumas pessoas gostam, outras não. Algumas o abraçam e outras se sentem repelidas por ele. Porém, é inegável. Elas se posicionam. A lei da difusão da inovação diz que apenas 2,5% da população tem mentalidade inovadora. Constituem um grupo de pessoas que confiam em sua intuição e assumem mais riscos do que as outras. Talvez não seja coincidência que o Windows da Microsoft esteja em 96% dos computadores do mundo, enquanto a Apple se mantém em 2,5%. A maioria das pessoas não quer desafiar o status quo. Mesmo que os funcionários da Apple lhe digam que o sucesso da companhia está em seus produtos, o fato é que muitas companhias fazem produtos de qualidade. E ainda que os funcionários da Apple possam insistir na ideia de que seus produtos são melhores, isso depende do padrão que você utiliza. Os produtos da Apple são realmente melhores para aqueles que se relacionam com o porquê da companhia. É a crença da Apple que permeia tudo o que ela pensa, diz e faz, que leva a ser quem é. E é eficaz nisso a ponto de ser capaz de identificar com clareza seus próprios produtos apenas colocando a letra I antes do nome dos produtos. Mas não é só a letra I, é a palavra I, eu. A companhia é o paladino do espírito criativo do indivíduo, e seus produtos, serviços e marketing demonstram isso. O porquê vem de se olhar para trás. Estimativas conservadoras dizem que foi uma proporção de 3:1. Mas alguns historiadores afirmaram que o exército inglês estava em uma desvantagem de 6:1. Seja qual for a estimativa em que você acreditar, as perspectivas para Henrique V, rei da Inglaterra, não pareciam boas. Era fim de outubro de 1415 e o exército inglês estava pronto para a batalha contra uma força francesa muito maior em Agincourt, norte da França. Mas os números eram apenas um dos problemas de Henrique. O exército inglês havia marchado mais de 400 quilômetros durante quase 3 semanas e tinha perdido cerca de 40% de seu efetivo inicial em decorrência de doenças. Os franceses, por outro lado, estavam mais descansados e com um moral muito melhor. Com treinamento melhor e mais experiência, também estavam animados com a perspectiva de obter sua vingança contra os ingleses pela humilhação que haviam sofrido em derrotas anteriores. E, para completar, o exército francês estava muito mais bem equipado. Os ingleses tinham armaduras leves, e qualquer proteção de que dispusessem não era páreo para o peso das armaduras francesas. Mas qualquer pessoa que conheça a história da Europa medieval já sabe qual foi o resultado da Batalha de Agincourt. Apesar da esmagadora desvantagem, os ingleses venceram. Os ingleses dispunham de uma peça vital de tecnologia, capaz de confundir os franceses e dar início a uma cadeia de eventos que acabaria por resultar na derrota francesa. Os ingleses tinham o arco longo, uma arma com alcance espantoso para a época. Longe do campo de batalha, afastado o bastante para que uma armadura pesada não fosse necessária, os ingleses podiam olhar o vale lá embaixo e despejar uma chuva de flechas sobre os franceses. Mas não é tecnologia e alcance que dão à flecha o seu poder. Uma flecha em si é uma frágil haste de madeira com uma ponta afiada e algumas penas. Uma flecha não se compara com uma espada, nem penetra uma armadura. O que dá à flecha a capacidade de confrontar experiência, treinamento, números de homens e armaduras é o momentum. Esse frágil pedaço de madeira, quando arremessado no ar, só se torna poderoso quando se move rápido em uma direção. Mas o que a Batalha de Agincourt tem a ver com a descoberta do seu porquê? Antes de ganhar força ou causar qualquer impacto, uma flecha tem que ser puxada para trás. E também é daí que surge o poder de um porquê. O porquê não vem de se olhar à frente para o que você quer alcançar e de imaginar uma estratégia para chegar lá. Não nasce de nenhuma pesquisa de mercado. Não vem de extensas entrevistas com consumidores ou mesmo com funcionários. Vem de se olhar na direção oposta àquela em que você está agora. Achar o porquê é um processo de descoberta, não de invenção.
Assim como o porquê da Apple desenvolveu-se durante as rebeldes décadas de 1960 e 1970, o de qualquer outro indivíduo ou organização vem do passado. Nasce da educação ou da experiência de vida de um indivíduo ou de um pequeno grupo. Cada pessoa tem um porquê, e cada organização também. Uma organização, não se esqueça, é um dos o quês, uma das coisas tangíveis que um fundador ou grupo de fundadores fez em suas vidas para demonstrar seu porquê. Toda companhia, organização ou grupo com a capacidade de inspirar começa com uma pessoa ou pequeno grupo de pessoas que se inspiraram para fazer algo maior do que elas mesmas. Dar clareza ao porquê, ironicamente, não é a parte mais difícil. É a disciplina para confiar na intuição, permanecer coerente com o propósito, a causa ou as crenças. Manter-se totalmente equilibrado e autêntico é a parte mais difícil. Os poucos que são capazes de construir em torno de sua causa um megafone, não apenas uma companhia, são os que adquirem a capacidade para inspirar. Ao fazer isso, eles mobilizam um poder para motivar as pessoas que poucos podem imaginar. Captar o porquê de uma companhia ou uma organização, ou compreender o porquê de qualquer movimento social, começa sempre com uma coisa: você. Sou um fracasso. 3 meses estão indelevelmente gravados em minha memória. Setembro a dezembro de 2005. Foi quando cheguei ao fundo do poço. Comecei meu negócio em fevereiro de 2002 e foi muito empolgante. Desde muito cedo, meu objetivo era ter meu próprio negócio. Era o sonho americano e eu estava vivendo. Todo o meu sentimento de autovalorização vinha do fato de eu ter conseguido fazer isso, ter encarado o desafio. E a sensação era incrível. Se alguém me perguntasse o que eu fazia, eu faria uma pose como a de George Reeves na antiga série do Super-Homem na TV. Poria minhas mãos na cintura, estufaria o peito, ficaria de pé em certo ângulo e com a cabeça erguida bem alto e declararia: "Sou empresário." O que eu fazia era como eu me definia, e a sensação era boa. Eu não era como o Super-Homem, eu era o Super-Homem. Como qualquer um que começa um negócio sabe, trata-se de uma corrida fantástica. Há uma estatística que paira sobre sua cabeça. Mais de 90% de todos os novos negócios fracassam nos primeiros 3 anos. Para cada um que tenha um mínimo de espírito competitivo, sobretudo para quem se define como empresário, essa esmagadora probabilidade de fracasso não é intimidante, apenas acrescenta lenha à fogueira. A tolice de pensar que você é parte da pequena minoria dos que vão conseguir vencer os 3 anos e desafiar os dados é parte daquilo que faz dos empresários o que eles são, levados pela paixão e completamente irracionais. Depois do primeiro ano, comemoramos. Não tínhamos caído fora dos negócios, estávamos vencendo as estatísticas. Estávamos vivendo o sonho. Passaram-se 2 anos. Então 3 anos. Ainda não estou certo de como conseguimos. Nunca chegamos a implementar bons sistemas e processos. Mas tanto faz, tínhamos vencido os prognósticos. Eu realizara meu objetivo e isso era tudo o que importava. Agora, eu era um orgulhoso membro de um pequeno e seleto grupo de pessoas que poderia dizer, com demonstração estatística, que era dono de um pequeno negócio americano. O 4º ano se mostraria muito diferente. A novidade de ser um empresário já se esgotara. Eu já não fazia a pose do George Reeves. Quando perguntavam o que eu fazia, agora eu dizia que era consultoria de posicionamento e estratégia. Era muito menos emocionante e, sem dúvida, não parecia mais uma grande corrida. Não era mais a perseguição apaixonante de algo, era só um negócio. E a realidade é que o negócio não parecia estar muito cor-de-rosa. Nunca fomos um enorme sucesso. Dava para viver, mas não muito mais do que isso. Tínhamos alguns clientes na Fortune 500 e fazíamos um bom trabalho. Eu estava certo do que fazia. E poderia lhe contar como éramos diferentes, como fazíamos aquilo. Da mesma forma que todos os outros naquele jogo, eu tentava convencer um cliente em potencial de como fazíamos,
como éramos melhores, como nossa maneira de fazer era única. E essa era a parte difícil. A verdade é que vencemos os maus prognósticos por causa da minha energia, não da minha perspicácia nos negócios. Mas eu não tinha energia para sustentar essa estratégia pelo resto da vida. Estava consciente o bastante para saber que precisávamos de sistemas e processos melhores se era para o negócio se sustentar sozinho. Eu estava incrivelmente desmotivado. Do ponto de vista racional, eu era capaz de dizer a você o que precisava fazer, mas simplesmente não conseguia agir. Em setembro de 2005, eu estava o mais próximo do que jamais estive de uma depressão total, se é que já não estivesse mesmo deprimido. Toda a minha vida eu tinha sido um sujeito bem sortudo e feliz. E assim, estar infeliz já seria ruim o bastante. Mas isso era pior. A depressão me fez ficar paranoico. Estava convencido de que ia ficar sem um negócio. Estava convencido de que ia ser despejado do meu apartamento. Tinha certeza de que todos os que trabalhavam para mim não gostavam de mim e que meus clientes sabiam que eu era uma fraude. Achava que todas as pessoas que eu conhecia eram mais inteligentes do que eu. Achava que todas as pessoas eram melhores que eu. E toda a energia que me restava para sustentar o negócio agora era canalizada para me escorar e fingir que estava me saindo bem. Para que as coisas mudassem, eu sabia que precisava aprender a implementar mais estrutura antes que tudo desabasse. Assisti a palestras, li livros e pedi a amigos bem-sucedidos conselhos sobre como fazer aquilo. Foram todos bons conselhos, mas eu não conseguia ouvi-los. Não importava o que me diziam, tudo o que eu conseguia ouvir era que estava fazendo tudo errado. Tentar resolver o problema não me fazia me sentir melhor, pelo contrário. Eu me sentia mais desamparado. Comecei a ter pensamentos desesperados, o que para um empresário é pior do que suicídio. Pensei em arranjar um emprego. Qualquer coisa que fizesse cessar a sensação de colapso que eu tinha quase todo dia. Eu me lembro de ter visitado a família de meu futuro cunhado no dia de Ação de Graças daquele ano. Eu estava sentado no sofá na sala de estar da casa da mãe dele. As pessoas estavam falando comigo, mas eu não ouvia uma só palavra. Se me faziam perguntas, eu só respondia trivialidades. Eu realmente não queria, nem seria mais capaz de manter uma conversa. Foi então que me dei conta da verdade. Independentemente de estatísticas, eu era um fracasso. Como um graduado em antropologia e profissional de estratégia no mundo do marketing e da publicidade, sempre fui curioso quanto aos motivos pelos quais as pessoas fazem as coisas. No início da carreira, comecei a ficar curioso quanto aos mesmos temas no mundo real. No meu caso, marketing corporativo. Há um velho ditado no ramo, segundo o qual 50% dos planos de marketing funcionam. O problema é, quais 50%? Eu sempre ficava espantado com o fato de que tantas companhias operassem nesse nível de incerteza. Por que alguém iria querer deixar o sucesso de algo tão dispendioso, com tanta coisa em jogo, depender de um cara ou coroa? Eu estava convencido de que se algum plano de marketing funcionava, seria possível concluir por quê. Todas as companhias com iguais recursos têm igual acesso às mesmas agências, ao mesmo talento e à mesma mídia. Então, como é que alguns planos de marketing funcionam e outros não? Trabalhando em uma agência de publicidade, eu via isso o tempo todo. Em condições mais ou menos iguais, a mesma equipe poderia desenvolver uma campanha que teria enorme sucesso em um ano e depois, no ano seguinte, desenvolver algo absolutamente inócuo. Em vez de me concentrar no que não funcionava, optei por focar em tudo o que funcionava para descobrir o que havia em comum. A boa notícia para mim foi que não tinha muita coisa para estudar. Como a Apple foi capaz de ser tão consistente em superar a concorrência repetidas vezes? O que a Harley-Davidson fez tão bem que foi capaz de criar um público de seguidores tão fiéis a ponto de tatuarem a logomarca da corporação? Por que as pessoas gostam tanto da Southwest Airlines? Na realidade, ela não é tão especial, não é? Tentando codificar por que elas deram certo, desenvolvi um conceito simples que chamei de círculo dourado.
Mas minha pequena teoria ficou enterrada nos arquivos do meu computador. Era um pequeno projeto de estimação, sem aplicação real, apenas algo que achei ser interessante. Meses depois, eu conheceria em um evento uma mulher que se interessou por minhas ideias em marketing. Victoria Duffy Hopper cresceu em uma família de acadêmicos e também, a vida inteira, foi fascinada pelo comportamento humano. Foi a primeira pessoa a me falar sobre o sistema límbico e o neocórtex. O que ela estava dizendo despertou minha curiosidade e comecei a ler sobre a biologia do cérebro e foi então que fiz a verdadeira descoberta. A biologia do comportamento humano e o círculo dourado se sobrepunham com perfeição. Ao tentar compreender por que um plano de marketing funcionava e outro não, eu tinha entrado em algo muito mais profundo. Descobri por que as pessoas fazem o que fazem. Foi então que percebi qual era a causa real de meu estresse. O problema não era eu não saber por que fazer ou como fazer. O problema era que eu tinha esquecido o porquê. Eu havia passado por algo que hoje já sei que é uma ruptura e precisava redescobrir meu porquê. Inspirar pessoas a fazer as coisas que as inspiram. Henry Ford disse: "Se você acha que é capaz ou acha que não é capaz, você está certo." Ele foi um sujeito brilhante do tipo porquê que mudou a maneira como a indústria automobilística funciona. Um homem que personificou todas as características de um grande líder, que compreendeu a importância da perspectiva. Naquele momento, eu não era uma pessoa mais tola do que era quando comecei meu negócio. Na realidade, provavelmente era o contrário. Eu havia perdido perspectiva. Sabia o que estava fazendo, mas tinha esquecido o porquê. Há uma diferença entre correr com o coração a toda e os olhos fechados e correr com o coração a toda e os olhos bem abertos. Durante 3 anos, meu coração pulsou forte, mas meus olhos estavam fechados. Eu tinha paixão e energia, mas carecia de foco e direção. Precisava me lembrar do que inspirava minha paixão. Fiquei obcecado com o conceito de porquê. A ideia me absorvia por completo, só falava nisso. Quando fiz um retrospecto da minha formação, descobri uma coisa notável. Entre amigos, na escola ou profissionalmente, eu fui sempre o eterno otimista. Era eu quem inspirava todos a acreditarem que poderiam fazer tudo o que quisessem. Esse padrão era o meu porquê. Inspirar. Eu não me importava se estava fazendo isso no marketing ou na consultoria. Não importava o tipo de companhia ou o setor no qual eu trabalhava. Era para inspirar pessoas a fazer as coisas que as inspiram, para que juntos pudéssemos mudar o mundo. Este é o caminho ao qual minha vida e meu trabalho são hoje completamente dedicados. Henry Ford estaria orgulhoso de mim. Depois de passar meses achando que eu não era capaz, hoje sei que sou. Fiz de mim mesmo a cobaia para testar o conceito. Se a razão para eu ter chegado ao fundo do poço era o desequilíbrio do meu círculo dourado, então eu precisava equilibrá-lo novamente. Se era importante começar pelo porquê, então eu começaria pelo porquê em tudo o que fizesse. Não há um único conceito neste livro que eu não pratique. Fico com o meu megafone na boca e falo sobre o porquê a quem quiser me ouvir. Os adotantes iniciais que ouvem minha causa me consideram uma ferramenta em seu arsenal para conquistar seu próprio porquê. E eles me apresentam a outras pessoas a quem acreditam que eu poderia inspirar. E assim, a lei da difusão da inovação começou a fazer seu trabalho. Embora o círculo dourado e o conceito do porquê estivessem funcionando comigo, eu queria mostrá-lo a outros. Eu tinha uma decisão a tomar. Deveria patenteá-los, protegê-los e usá-los para ganhar muito dinheiro ou liberá-los? Essa decisão seria meu primeiro teste do aipo. Meu porquê era inspirar as pessoas a fazer as coisas que as inspiram. E para ser autêntico em relação a essa causa, só havia uma decisão a tomar. Abrir mão, falar sobre isso, compartilhar. Nunca haveria um molho secreto ou uma fórmula especial da qual só eu conheceria os ingredientes. A ideia é que cada pessoa e cada organização conheça seu porquê e o use em benefício de tudo o que fazem. Assim, é isso que estou fazendo.
E estou me baseando totalmente no conceito do porquê e no padrão do círculo dourado, que ocorre naturalmente, para que me ajudem a chegar lá. O experimento começou a funcionar. Antes de começar pelo porquê, eu havia sido convidado a fazer uma única apresentação pública em minha vida. Agora, recebo entre 30 e 40 convites por ano, de todos os tipos de audiências em todo o mundo, para falar sobre o Círculo Dourado. Falo para plateias de empresários, grandes corporações, instituições sem fins lucrativos, políticas e governamentais. Já falei no Pentágono para o chefe do Estado-Maior e para a Secretaria da Força Aérea. Antes do Círculo Dourado, eu nem conhecia pessoas da área militar. Antes de começar pelo porquê, eu nunca havia estado na televisão. E em menos de 2 anos comecei a receber convites regulares para aparecer no canal da MSNBC. Trabalhei com membros do Congresso sem nunca ter feito qualquer trabalho na área governamental ou política antes de começar pelo porquê. Sou a mesma pessoa. Sei as mesmas coisas que sabia antes. A única diferença é que agora começo pelo porquê. Como Gordon Bethune, que promoveu uma reviravolta na Continental com as mesmas pessoas e o mesmo equipamento, eu fui capaz de mudar tudo ao meu redor com coisas que eu já sabia e fazia. Não tenho conexões melhores do que ninguém. Não tenho uma ética de trabalho melhor. Não me formei nas universidades mais famosas e minhas notas na faculdade eram medianas. O mais engraçado de tudo é que ainda não sei como se constrói um negócio. A única coisa que faço e que a maioria das pessoas não faz é ter aprendido a começar pelo porquê.